De Maranguape, que fica aproximadamente 27 quilômetros de Fortaleza, aqui na região metropolitana, teve a sua rotina totalmente mudada depois que um homem, segundo alguns moradores, até de uma certa credibilidade, começou a espalhar que viu dois ETs, ou melhor, conversa com eles. O homem que recebe a visita dos ETs trabalhou durante 30 anos neste posto de gasolina, se aposentou, criou vários e vários amigos aqui na cidade, entre eles este senhor aqui. Conheceu o Paulo César, o senhor tinha quantos anos mais ou menos? Isso, desde a infância que eu conheço o Paulo. Tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Ele falou o que para o senhor? Ele me contou assim, ele se encontrou comigo no mercado. Disse, Nato, eu tenho um assunto para falar com você. Eu pensava que eu não sabia o que se tratava. Eu digo, pois é, Paulo, o que é que você quer falar comigo? Nato, rapaz, assim, estou ficando assim me perturbando, porque eu estou sem sossego lá na minha casa, estou recebendo visita e começou contando os detalhes do que era. E eu não estava chegando a entender o que ele estava querendo dizer da história. Depois foi que aos poucos eu fui assimilando, de que ele está querendo assim me dizer que estava recebendo uma visita de alguma coisa estranha, certo? E dizia os detalhes, assim, falando dos desconhecidos, o tamanho, como era, tudo isso aí. Será que ele não está vendo coisa e criou isso? Eu acredito que não, Fragata. Eu acredito que alguma coisa, com a necessidade que ele me procurou, alguma coisa ele está vendo dentro da residência dele. Eu não sei bem certo, pelo que ele me procurou, pelo que ele contou, que são dois C, que ele sabe que é um masculino e um feminino, ele sabe o tamanho, ele sabe que não existe organismo, não se alimentam e tem um poder forte de material eletrônico. Esse tipo de coisa ele me confirmou. Conversa, pede para eles ir embora, sair, deixar ele em paz. Eles retornam a conversa, dizem que não querem, chegaram a falar essa ironia, que besta morre besta e sabido morre sabido, eles querem nenhum muito sabido e nenhum muito besta. E o meu intuito é levar lá e a gente vê o que é que tem lá realmente. Mas vamos lá? Vamos lá agora. Vamos a pé, né? Seu Paulo é artesão, tem 62 anos de idade, estava nesta posição, trabalhando, quando, segundo ele, recebeu a visita dos dois ETs. O senhor estava fazendo o quê? Era uma mobília de sertão, daquela que tem uma mesa rústica, tem uns banquinhos e um baú, né? E o que mais chama a atenção do meu trabalho é um oratório. Estão comprando nas minhas peças. O senhor viu os ETs ou não viu? Eu vi com toda... Claro. E eles estavam aqui, a porta estava fechada, aberta só a parte de cima. Eu senti o clarão, uma claridade muito forte. Quando eu olhei, aí tinha os dois seres que estavam aí. Só que eles estavam do lado de dentro. Falaram o que para o senhor? As primeiras palavras dele foi para mim não ter medo, porque eles não eram ETs. Não era, nós não temos medo, nós não somos ETs. Era o que então? Depois da conversa, que foi mais de meia hora, eles disseram que eles eram um ser daqui da Terra, muito de uma, como é que se diz, eles eram muito evoluídos lá onde eles viviam, mas houve um acidente e o pessoal que estava aqui foram extintos. E eles só escaparam porque estavam em cima, eles estavam voando, eles estavam... Como são? O rosto é como se fosse, é no formato de uma pera, como se fosse uma pera, assim, a cabeça. Não é exagerado do jeito que o pessoal diz, eles são, um formato de pera, os olhos são grandes e azuis. Agora, eu não prestei atenção se eles têm nariz, não prestei não, atenção não, mas a boca ele tem os olhos muito grandes, né? Os olhos grandes, azul, muito azul. Ficou com medo na hora, seu Paulo? Eu nunca tive não. Ele não. Aqui não é a primeira vez que eu estou aqui. Aqui eu vejo ele, não é a primeira vez. Quantas vezes já? Talvez
umas 10 vezes. Não é coisa da sua cabeça, seu Paulo? Não, porque é o que o povo está dizendo que eu estou, né? Que eu disse, o Paulo está ficando doido. Depois que o senhor conversou com eles aqui, vocês foram para onde? Olha, a nossa conversa durou mais ou menos meia hora, ou meia hora e pouco, só que desapareceu de uma vez, né? Desapareceu de uma vez. O negócio do acidente já foi outro dia, não foi no mesmo dia. O senhor sofreu um acidente causado por eles? Por eles. Como foi? O cavalete está travado, estava nessa posição, né? Essa aqui está travado. Eu subi aqui no segundo degrau. Eu estava nessa posição. Nessa posição, para acochar o nipo aqui de cima. Pronto, a posição era exatamente essa. Quando eu senti uma força, assim podemos dizer, extraordinária. O cavalete fechou e a minha perna entrou aqui por dentro, e essas duas partes aqui fecharam na minha perna. E quem causou esse acidente? Foi os ATs. Eles foi que fecharam isso aqui. Eu já trouxe gente para empurrar esse cavalete para fechar e não consegue. A parte aqui de cima quebrou, né? O senhor viu na hora que eles fizeram tudo isso? Agora, eles eu não vi. Eu senti só a força. Porque eu tava olhando para cá. De costas? De costas. Né? Eu não vi. Mas eu senti a força. Eu senti quebrar meu compressor. O compressor está quebrado. Amassou umas panelas aqui. E eu fiquei caído aqui. E essa duas tábuas fechadas na minha perna. O senhor não tem dúvida que foram os ETs? Não tenho dúvida. O senhor pergunta por que eles estão rodando aqui na sua casa? O final da conversa, que eles falaram, né, que o pessoal, uma civilização tinha desaparecido por causa de um acidente. E a mulher, até numa parte da conversa, ela estava tranquila, ele falou sobre redução de estômago. Então, nós estamos tão perto de voltar, vocês já estão fazendo redução de estômago. Mas quando ele falou num tal de acelerador de partícula, a mulher quase enlouquece. A mulher, ela falando num sotaque de um português puro. Ele não, o homem com a voz comum, o nosso português comum, ela com português daquele de Portugal mesmo, né? O português de Portugal. Mas assim mesmo, ela falando em português legítimo. Marcaram a próxima visita para quando? Não, eles só pediram para me dar um aviso sobre esse acelerador de partículas. Sirius, um acelerador de partículas de tipo síncrotron. O nome assusta, mas um síncrotron funciona como uma espécie de microscópio gigante. No interior do acelerador, um feixe de elétrons recebe energia até alcançar velocidades próximas à da luz. Quando esses elétrons fazem uma curva, eles emitem radiação, a radiação síncrotron. Ele é capaz de atravessar os materiais e é usado pelos pesquisadores para analisar a estrutura da substância com as quais eles vão trabalhar. O novo acelerador em construção foi planejado para ser a máquina desse tipo mais avançada em todo o mundo. O Sirius será o síncrotron mais brilhante do planeta. O feixe vai ter um brilho muito maior. Como eu te disse, o feixe vai ser bem menor e bem mais colimado. Então, significa isso para os experimentos, significa que se consegue resoluções muito maiores. Os aceleradores todos prontos e as primeiras linhas de luz prontas em 2018.